Pois é, vamos falar aqui de queijo Minas Padrão. Estava aqui já dando uma introdução aqui para o pessoal do grande problema que esse queijo tornou para algumas empresas, né? Pelo fato de o RTQ ser novo, né? O pessoal sempre acostumou a fazer esse queijo sem muito padrão, apesar do nome ser Minas Padrão, começou a produzir sem muito padrão. Mas hoje tem. Então, algumas empresas estão aí passando uma certa dificuldade, porque acostumou o cliente com um queijo numa característica e a legislação veio hoje revogando praticamente aquela característica que o pessoal sempre gostou, né? Então, trouxe aí uma dificuldade para quem está produzindo. E como é que você acha que pode tornar esse queijo mais lucrativo? Que é a grande questão. Na verdade, assim, o queijo Minas Padrão hoje, né, para ele ser lucrativo, a gente tem que trabalhar três vertentes nele que são indispensáveis para falar que o queijo é lucrativo. E a primeira delas é rendimento. Se a gente não tem um rendimento adequado desse tipo de queijo, nada feito, já não consegue ser lucrativo. Então o rendimento tem que estar ajustado. Outro detalhe importantíssimo, qualidade do produto, né? Porque essa qualidade, de certa forma, está relacionada com o rendimento, né? Diretamente relacionado, na verdade, mas ela pode distorcer um pouco ali do rendimento, né? Pode conseguir um rendimento muito bom, qualidade ruim, né? E a terceira vertente é padrão, né? Tem que ter padrão não só no nome, mas também na produção. Esses três fatores fazem total diferença para quem quer produzir um queijo Minas Padrão que seja lucrativo. Então, se não tratar essas três vertentes, com certeza esse queijo vai ser um problema na sua produção. Por um lado, muitas vezes o pessoal consegue vender muito, mas o queijo não é lucrativo porque o rendimento é ruim, ou não consegue vender porque a qualidade do produto não garante. Então o consumidor compra, mas não fica satisfeito e não volta a comprar, né? Ou o consumidor está acostumado a comprar o produto, mas de vez em quando o produto sai diferente. Aí costuma reclamar, né? Então, assim, acredito que para a gente tornar esse queijo lucrativo, essas três vertentes têm que ser trabalhadas. Senão, não tem queijo aí que agrada o consumidor, né? No fator rendimento, qual que é a maior influência que você acha que... Vou voltar à pergunta aqui. Quais que são as principais percas que você já viu se tratando desse queijo em um laticínio? Essas Então, vivências suas aí de laticínio. hum, a principal, né, está relacionada realmente com a qualidade. E com uma situação de qualidade que ela é vivida por todas as fábricas, né? Independente do tamanho, de micro, pequena, grande, médio porte, todas elas sofrem com um problema que é contaminação do queijo, né? Isso aí é problemático, né? Contaminação, que a gente fala aqui, uma contaminação microbiológica, logicamente, que provoca, né, na maioria dos casos, nesse tipo de queijo, estufamento, né? Muitas vezes estufamento precoce, né? Eu já tive em fábricas que a gente foi fazer visita e a gente percebeu queijo estufado na prensa. O queijo, a contaminação estava em uma quantidade tão elevada que o queijo estufou ainda na prensa, não tinha chegado nem aí para a salmoura, né? Então, assim, falhas graves de processo, né? E a principal delas, falha na pasteurização. Com certeza, nesse caso, a gente identificou. A pasteurização realmente. Só para o pessoal ter uma ideia, nesse caso específico, a pasteurização, existia o equipamento, né, o equipamento estava em funcionamento, só que o operador tinha mania de colocar o equipamento em operação manual. Para acelerar o processo. Porque assim, de fato existia um problema com a caldeira, né? Então a caldeira ficava oscilando muito a pressão de vapor, consequentemente dava muito retorno se estivesse no modo automático. Então o operador preferia colocar no modo manual, que não dava retorno. Olha a ideia que tem, né? E o pior, Passava o sabe? leite cru todo lá para dentro da fábrica. Não, e o pior, sabe o que ele conseguiu? Esse operador conseguiu convencer o proprietário
de que era melhor fazer assim, porque não tinha parada na produção, aí não atrasava a produção. Olha a situação. E no dia que eu visitei essa fábrica, eu percebi que tinha queijo estufado na prensa. Então, assim, o nível de contaminação era muito elevado, né? Porque foi rápido, né? E sem contar que esse é um tipo de queijo que a gente utiliza fermento. Então, assim, o fermento já é uma proteção natural ali, né? Que a gente utiliza um fermento, ele tem um combate ali com outros tipos de bactéria, e como o número de bactérias do fermento normalmente é muito elevado, a gente tem, né, ali a sobrevivência de bactérias do fermento, em detrimento das bactérias patogênicas. Mas nesse caso, as bactérias patogênicas eram superiores, o número delas era superior às bactérias do fermento, provocando estufamento precoce, muito precoce, né? Então, assim, essa foi com certeza a maior perda que eu já vi em alguma indústria relacionada ao queijo Minas padrão, justamente pelo fato de que foram falhas de processo simples de resolver, que provocam um prejuízo muito grande, né? Então, um queijo desse estufado, não dá nem para embalar. Aí acontece de muitos embalarem o queijo e só perceberem o estufamento lá no cliente, lá no consumidor. Aí é pior ainda, né? Que queima a imagem da empresa, fica muito Eu, ruim. eu ia até te perguntar agora sobre o estufamento tardio. Acontece? Quando acontece? É. E por que acontece? No caso do queijo Minas padrão, pode acontecer. Não é muito, como que eu posso dizer, não é muito comum, né? Nesse tipo de queijo, a gente tem mais predominância de estufamento provocado por bactérias normalmente coliformes, né? Que provocam estufamento precoce. O estufamento tardio ele tem uma ocorrência em produtos que têm uma massa mais fechada, né? Então ali tem uma possibilidade de estufamento maior. Mas não quer dizer que não vai acontecer no Minas padrão, mas é mais raro, né? Não é um problema frequente que a gente costuma observar nesse tipo de queijo, né? E lembrando que, assim, para o caso de estufamento tardio, né, a gente tem uma limitação aí na legislação com relação a alguns tipos de aditivos que podem ser utilizados, né, para alguns tipos de queijo, né? Se bem que hoje, no caso do queijo Minas padrão, nem tem tanto mais restrição. Antes tinha o pessoal da fiscalização restringia o uso, inclusive, de nitrato de sódio, que é um aditivo que a gente utiliza na produção de queijo especificamente para tratar de estufamento tardio, né? Mas é igual eu falei, não é muito comum. O precoce é muito comum e é provavelmente que mais causa prejuízo para a produção de queijo Minas padrão. Pessoal, quem está assistindo a live aqui, põe pra gente aí se fabrica queijo Minas padrão, quais as Isso, dificuldades que vocês têm com relação a esse queijo, se tem algum problema, coloca pra gente aí pra gente poder ajudar. Ô é Éder, isso com aí. relação à questão da maturação do queijo, embora o regulamento técnico exija um período de maturação, a gente sabe que muitos laticínios não realizam esse processo de maturação. Quais principais fatores principais problemas pode acarretar com essa situação? Essa situação aí de maturação, ela vem, Wilson, da situação que eu falei no início. Como o queijo não tinha um RTQ, um regulamento, ele tinha esse queijo produzido de diversas formas. Para todo lado que a gente encontrava queijo Minas padrão, praticamente tinha um processo diferente. E maturação era um processo que basicamente não existia, né? Apesar de que, né, na legislação, o antigo RISPO-A, existia um artigo simples que falava que o queijo tinha que ser maturado, né? Mas não tinha muita informação de quanto tempo de maturação, como se fazer, né? Hoje no RTQ não, né? Ele tem a informação completa de como deve ser feita essa maturação. E essa maturação ela deve ser feita por no mínimo 20 dias, em temperaturas controladas, né, que vão ficar entre 10 e 16 graus Celsius. Então, assim, hoje existe essa orientação para que a gente tenha um queijo, né, específico.
O que acontece é que, como o pessoal estava muito acostumado a fazer o queijo sem essas orientações, então hoje tem muita dificuldade de colocar o queijo para maturar. Eu já estive em fábricas que o pessoal falou assim: ah, mas se eu maturar meu queijo menos padrão, eu não vendo ele, porque o pessoal não gosta do queijo maturado. Né? Não é que não gosta do queijo maturado, ele está acostumado com um queijo que se fazia antes, que não era um Minas padrão, né? Era um queijo fresco, não era um queijo Minas padrão, Que era um queijo tem fresco. registro para esse queijo, né? Tem. Uma das alternativas que a gente propõe para o pessoal quando fala assim é justamente fazer um registro de um queijo fresco prensado. Né? É diferente do queijo Minas frescal. Né? Esse seria um queijo fresco prensado, de média umidade, muito semelhante ao Minas padrão que eles comercializavam antes, que não necessita de maturação. Né? Então são produtos diferentes. Por isso que o consumidor ele estava acostumado com aquele produto, mas ele entendia que aquele produto era um outro tipo de queijo. Né? Aí quando você vai lá e fala com ele, não, o Minas padrão é esse aqui agora. Ele foi maturado 20 dias. Né? Ele altera, né, o processo de maturação altera as características do queijo. Né? São processos bioquímicos que vão acontecendo ali, produzindo principalmente sabor. Né? Sabor e odor, principalmente. Então, assim, muda completamente o queijo. Então, quem está acostumado a comer um queijo ali na mesa mais fresco e vai comer um queijo Minas padrão maturado, de acordo com a orientação, ele vai perceber claramente que os produtos são diferentes. Né? É aí que começou essa dificuldade das empresas em atender os clientes, porque tinha que cumprir o que a legislação determinava, porém, os clientes não estavam acostumados com o queijo, não queriam receber aquele queijo, consideravam que a empresa tinha mudado a qualidade do queijo. Né? Então, essa maturação hoje ela é regulamentada, é 20 dias no mínimo e com temperatura controlada, entre 10 e 16 graus Celsius. O César, essa live não fica gravada, viu? A gente não deixa a live gravada. A Francisca, parece que Francis. Sempre que dá estufamento no processo é coliforme? Não, não, nem sempre. Né? Normalmente, durante o processo de fabricação, né, principalmente assim, igual eu comentei aqui do caso aqui do estufamento na prensa, normalmente é coliformes, porque tem uma produção muito rápida, um desenvolvimento muito rápido, degradação rápida da lactose, produção de ácido lático e produção de gás. Então ele estufa rapidamente. Mas não quer dizer que todo estufamento tem ali relação com coliformes, né? A gente tem outras bactérias produtoras de gás e que podem estufar o produto aí ao longo da vida de prateleira dele. Né? Inclusive, existe um estufamento que o pessoal confunde muito com estufamento por coliformes. É quando você pega o queijo e observa que existe um estufamento na embalagem, né? Principalmente embalagem a vácuo, né? Você consegue ver que a embalagem estufou, mas o queijo não estufou. Isso não é coliforme. Normalmente esse tipo de estufamento é provocado por bolores e leveduras e não tem nada a ver com coliformes. Então a gente precisa de entender quais as características do estufamento, até para entender melhor o que fazer para prevenção. Né? Então, assim, nem todo estufamento tem relação com coliforme. Tem que ficar atento que tem bactérias diferentes, né, e outros micro-organismos, né, igual os bolores e as leveduras, que provocam também estufamento, mas são características diferentes. O Alessandro, coliforme é totalmente eliminado na pasteurização ou devemos fazer algo a mais para melhorar a qualidade? Não, Alessandro, totalmente eliminado. Isso vocês podem ficar tranquilo. Por isso que eu falei aqui da questão da importância do pasteurizador. Se você tem um sistema de pasteurização eficiente, né, que realmente atenda ao mínimo, que é 72 graus de temperatura por 15 a 20 segundos, né, no máximo 75 graus, você vai ter a eliminação total dos coliformes. Isso é indiscutível. E por que isso acontece? É justamente porque coliformes são bactérias que elas não são termorresistentes. Né? Para te falar a verdade, ali, quando você começa a chegar ali com 50, 55 graus, basicamente você já está eliminando coliformes. Né? Então, imagina, 72 eliminou completamente isso.
A dificuldade de coliformes não é nem na eliminação. Porque para eliminar, por exemplo, a gente tem dificuldades com bactérias esporuladas, que elas são termorresistentes. Você vai passar pelo processo de pasteurização e elas vão resistir a esse processo. E só vão desenvolver lá na frente quando tiver um ambiente favorável para o desenvolvimento delas. Mas coliformes não, são eliminados ali na pasteurização. A dificuldade de coliformes é outra, é a recontaminação. Você faz um processo de pasteurização eficiente, elimina toda a flora ali patogênica, que inclui aí os coliformes. Porém, dali para frente, se tiver algum ponto que o produto vá recontaminar, aí o desenvolvimento deles continua sendo bastante acelerado. Então, é aí que mora o nosso problema, a recontaminação. Então, uma vez que passou pelo sistema de pasteurização, os cuidados de higiene com utensílios, equipamentos, com as instalações, aí já se tornam imprescindíveis para que você evite a recontaminação do leite ou da matéria, né, do produto acabado mesmo. O Francis perguntou aqui, e quando o queijo perde soro rápido após a enformagem fica cheio de bolinhas, porém não incha, não estufa, deve ser. Uhum. O soro perde, o queijo perde o quê? Eu não entendi. Perde soro rápido após a enformagem. Ele informa o queijo perde muito soro. E fica cheio de bolinhas, porém não incha. Mas essas bolhas são de ar ou são bolhas de algum outro? Eu não entendi. Né? Fala um pouco. Explica para a gente aí, Francis, que tipo de formação que é essa? Só para a gente entender a característica, né? Deve ser cheio de furinho. Se for furinho... Éder, fala um pouco, aproveitando esse gancho, fala um pouco sobre olhadura mecânica nesse tipo de queijo. Porque, na verdade, assim, os furinhos, às vezes, são confundidos com olhaduras mecânicas. Né? É justamente a relação aí da pergunta que você fez. A olhadura mecânica, ela é provocada, né, por uma falha de pré-prensagem e prensagem. Ou seja, a gente muitas vezes pode ter demorado a fazer a pré-prensagem ou demorou para fazer a prensagem e, consequentemente, a massa ela não tem mais liga. Então, quando você coloca vários pedaços de massa ali numa forma, eles já não se ligam igual a massa na temperatura adequada. E provocando olhaduras. Mas essas olhaduras têm uma característica. Elas são irregulares. Né? Você não consegue ver lá bolinhas, né? Elas são irregulares, não tem formato pré-definido. Então, isso a gente considera como olhadura mecânica. É um defeito do queijo Minas padrão. Vamos deixar, a gente deixar bem claro para o pessoal, isso não é normal. O queijo Minas padrão é um queijo de massa fechada, completamente fechado. Né? A gente não tem como padrão um queijo cheio de olhadura mecânica. E o que a gente faz para evitar essas olhaduras mecânicas? A principal dica é fazer uma pré-prensagem bem feita. Né? O que a gente observa que muitos não executam. Porque estão preocupados ali de dar fluidez no processo e acham que a pré-prensagem é dispensável. E não é. Ela é importantíssima. Né? Ali a gente consegue fazer uma expulsão bem grande de soro e prepara, né, aquela massa para ser informada. Né? Qual que é o ideal? É que a gente fizesse ali na pré-prensagem um colchão de massa, onde que a altura da massa fosse a altura da forma. Né? Para quê? Para que você não tenha que ficar colocando vários pedaços na forma. Né? E isso acontece muito quando o pessoal vai fazer uma enformagem manual e vai cortando ali, vai cortando. Aí no final sobra vários pedaços de massa. Não pode jogar fora. E nem deve, né? É o problema de rendimento que a gente está falando. Só que aí o pessoal vai colocando tudo numa forma no final. E essas formas, elas vão apresentar várias olhaduras mecânicas, porque a massa não vai ter mais liga, porque ela esfriou. Né? E à medida que esse calor que estava na massa ali vai se dissipando, vai resfriando, ela já não tem mais aquela liga. Então você pode prensar ali, pode dobrar o peso, que não vai acontecer o que a gente quer, que é formar uma massa completamente fechada. Né?
Grande parte das olhaduras mecânicas que a gente observa no início do processo, por exemplo, logo após a enformagem, elas vão ser reduzidas. Porque ao longo da maturação, né, o queijo vai tornando tendo uma textura um pouco diferente e, consequentemente, ele vai fechando algumas dessas olhaduras mecânicas. Mas são algumas, né, casos mais específicos. Aqui não dá para mostrar, mas eu já tirei foto de queijo Minas Padrão que estava oco por dentro, né? E não foi contaminação, não. É realmente olhadura mecânica. A gente vê claramente ali que não houve, né, a liga ali naquele local. Então, isso vai acontecer se você não fizer uma pré-prensagem adequada e, consequentemente, uma prensagem. Porém, não adianta, Wilson, o pessoal achar que eu vou acabar com as olhaduras mecânicas, se eu vou fazer ali a prensagem com 30 libras, eu vou fazer com 50. Aí acaba com todas elas, né? Não vai resolver. Se a fonte do problema for a massa em temperatura inadequada, os vários pedaços de massa, não resolve. Então, tem que ter essa diferença. E as olhaduras que são provocadas por, principalmente coliformes, né? Estufamento precoce, elas são bem redondas, lisas, né? Você observa assim, tá até brilhante lá por dentro, e bastante distribuídas, né? Elas não, elas normalmente não é um ou duas, não. A gente consegue ver várias delas bem pequenas, bem distribuídas por todo o queijo. Ué, de quem usa prensa manual? Ó, a prensa manual não quer dizer que vai dar errado, né? Esse é um detalhe que a gente tem que colocar para o pessoal. Não quer dizer que porque usa prensa manual é menos eficiente, não vai dar certo, não é bem assim. O problema é que a prensa manual, ela exige mais cuidados. De fato, o que acontece é isso. A gente precisa de mais cuidados para distribuir adequadamente o peso. Porque na prensa manual, muitas vezes o pessoal, logicamente por ser manual, o pessoal acaba colocando os pesos muito mal distribuídos. Então tem coluna que tem um peso maior do que o dos outros, aí um queijo fica bem prensado, o outro já não tem aquela característica, já fica mais alto. Então, assim, o problema da prensa manual é ser equilibrado na quantidade de peso que coloca em cada coluna. O que difere da prensa pneumática é porque ela tem uma pressão específica em cada pistão. Então, colocou os queijos ali, acionou, a pressão vai ser a mesma em todas as colunas, né? A menos que tenha alguma falha, né, de projeto no equipamento, viu? Que isso aí não é incomum, não. A gente consegue ver muito esse tipo de coisa. Gilberto pergunta pra gente qual o teor de gordura do leite para a produção de queijo Minas Padrão. Gilberto, o que acontece? O queijo Minas Padrão é um queijo que a gente precisa de uma característica mais untosa, né? Ou seja, ali no final do produto a gente tem uma característica ali de mais gordura no produto. Então por isso que a gente sempre orienta o pessoal a fazer uma padronização ali 3.2, 3.3, para que você tenha um queijo com características mais agradáveis, né? E inclusive no processo de maturação, parte dessa gordura é utilizada, né, pelas as lipases para produzir sabor no produto. Então, é interessante sim ter um teor de gordura um pouco mais elevado no queijo Minas Padrão. O Francisco tem um questionamento aqui sobre mussarela. Boa noite. Tem dias que nossa mussarela demora para dar ponto. O que devo fazer? Quem que é? Foi Francis? Francisco. Francisco. Francisco, o que acontece na verdade? Mussarela, o fato de a gente ter um processo específico de fermentação, ele se torna um dos pontos mais críticos do seu processo. Por quê? Porque se a gente errar a fermentação, vai acontecer isso que você está falando, né? A gente vai ter atraso no ponto de filagem, às vezes acelera, às vezes atrasa, e a gente nunca tem um padrão adequado. De fato, esse tipo de problema, ele está diretamente relacionado com o tipo de fermento que se utiliza, né? E como está sendo utilizado o fermento.
né? Então, assim, ó, o fermento que você utiliza, filagem do mesmo dia, filagem do dia seguinte, isso interfere demais, né? Isso aí, sem dúvida. A gente tem uma interferência no próprio processo de fabricação, como que você conduz o seu processo, né? Então, assim, não é um defeito fácil de se avaliar, porque tem várias variáveis, na verdade, né? São tantas variáveis que cada uma pode interferir. Inclusive, uma das variáveis de grande importância para esse problema é o fato de o fermento pode estar sendo atacado por bacteriófagos. Esses bacteriófagos, que são, na verdade, vírus, eles podem provocar uma alteração muito grande no seu processo de fermentação. Muito, né? Então, aí eu falei para você algumas delas aí, mas a gente teria que ser mais específico, conhecer mais a fundo a metodologia que você utiliza para a gente entender o que está acontecendo. Mas fica atento ao fermento, que é um dos principais pontos que pode provocar essas oscilações no tempo, né? Ô, Ed, voltando aqui um pouco sobre aquela questão na maturação do queijo Minas padrão, Sim, uma dúvida muito comum do pessoal agora é com relação à maturação em embalado. sim. Como que funciona isso? É. O, o RTQ, ele não define essa questão de maturação específica do produto embalado. Mas a gente tem no RISPOA um artigo que define que o produto pode ser maturado embalado, na embalagem primária, né? Isso, de certa forma, traz uma segurança maior para o produto, uma vez que ele vai ficar, não tem que ficar na câmara sem embalagem, aí o cuidado com a câmara tem que ser muito maior, né? A câmara fria tem que ter um cuidado rigorosíssimo para que você não tenha problema. Uma vez que está embalado, você já o protegeu. Então, aqueles processos bioquímicos vão continuar acontecendo, porém, sem nenhuma interferência do ambiente, né? Mas, ou isso aí que entra o maior problema hoje. O pessoal fala assim, eu quero então maturar o meu queijo na embalagem, porque além de ser mais seguro, o meu queijo vai ficar com um aspecto de queijo mais fresco, não vai ter aquela coloração amarelada que é normal de acontecer quando a gente matura o queijo, né, sem embalagem. Mas aí entra o problema, né? A localização dessa câmara de maturação, ela tem que ser compatível com o fluxo de produção, Isso é né? o problema. Esse é o problema. Explica para nós Isso é, aí. mo- Você é melhor que isso é ninguém vai mais... explicar esse projeto aí para nós. Pessoal, é o seguinte, o pessoal tem muita dificuldade com relação a essa maturação de queijo embalado, ela é interessante, só que assim, é muito difícil laticínios que foram registrados há mais tempo conseguir fazer com que esse processo tenha fluxo. Isso, a gente tem vários projetos que a gente está fazendo agora de laticínios novos que vão ser construídos, e aí a gente já está optando por maturar o queijo embalado. Sim. Mas laticínios mais antigos, geralmente a câmara de maturação ela não consegue ter fluxo, porque você tem que mesmo. O pessoal tem uma dificuldade, eles pensam o seguinte: pode maturar embalado, então é só deixar 20 A câmara de dias lá na minha câmara estocagem. de estocagem. Não, você tem que ter a Não câmara de pode. maturação, por causa da temperatura. Uhum. Sim, Manter a temperatura de maturação, senão não acontece o processo de maturação. isso. E essa câmara, geralmente, quando o laticínio é mais antiga, ela está posicionada de forma antes da embalagem. Então o É, queijo vai na embalagem, depois tem que voltar na maturação, depois volta para a embalagem e sai para a estocagem. Isso aí dá contrafluxo, o Ministério não aprova. Então tem que estar atento com relação a isso. Queijo Minas padrão, qualquer queijo que pode ser maturado embalado, tem que obedecer o fluxo de produção. Então ele vai salgar, secar, isso. embalar, maturar, estocar e depois Uhum. expedir. Então assim, não vejo outra alternativa que não seja assim. Então é mais Isso. complicado de se adequar. Não é É isso? é uma questão de projeto mesmo. Então, assim, algumas indústrias têm condição de fazer a maturação na embalagem, não é porque a indústria é melhor que a outra, porque às vezes o fluxo dela já permite essa situação. Igual o Wilson falou isso, se tiver que voltar e
colocar na câmara de maturação e quando for expedir o produto, passar pela embalagem primária de novo, já vai ser proibido. Então, não tem condição. E na câmara de estocagem, né, igual o pessoal tenta insistir, então eu vou deixar na câmara de estocagem. Não serve, pessoal. A maturação de queijos, né, é temperatura diferente da estocagem. A maturação especificamente aqui do queijo que a gente está falando, queijo Minas padrão, ela é de 10 a 16 graus Celsius. Estocagem de queijo normalmente é abaixo de 10. Então, não adianta, não vai ser aprovado. E se você quer um queijo realmente maturado, esse tipo de temperatura, abaixo de 10, não vai te permitir que os processos bioquímicos da maturação ocorram dentro desse prazo de 20 dias. Né? Eles vão ser lentos, né? Porque a temperatura também é um catalisador dessas reações. Ou seja, ela acelera. Né? Então, se você diminui muito a temperatura, elas também diminuem. Consequentemente, seu queijo não vai apresentar as características adequadas em temperatura mais baixa. Além de estar contrariando a legislação, contrariando o serviço de inspeção. É isso aí. Pessoal, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais aí. Isso. YouTube, Instagram, agora a gente também voltou com o Cashlack. Vão sair novos episódios do Cashlack. Tem um Cashlack muito interessante que vai sair, que é contando a história do Éder, como que ele chegou até aqui. E temos vai sair também um Cashlack onde a gente fala sobre projeto de registro no Ministério da Agricultura, no CIA e no CISB. Muito interessante. A Camila conta tudo sobre o novo RISPOA que saiu agora em 2020, que é importante estar ciente e adequar. Então não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais aí e também divulgar esse conteúdo que a gente traz aqui para vocês. Eu estou aqui num lugar completamente inadequado para fazer essa live, estou no meio de uma rodovia aqui, num posto parado no interior de São Paulo, mas a gente está sempre trazendo conteúdo aqui para vocês, isso que importa. Isso. Né? Esse é nosso compromisso, né? A gente, quando é você parado na estrada, a gente não tem o compromisso da live, né? Ali nas terças-feiras, nas quintas-feiras, e a gente não deixa de cumprir. A gente tem um compromisso realmente com o pessoal. Pessoal, aproveita essas lives. Igual amanhã a gente tem live, eu e a Camila. A gente vai falar sobre projeto, sobre registro. Participem também. Mandem as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, qualquer ela que seja, ela é importante. Talvez você fique com vergonha de perguntar algum determinado tipo de coisa, mas é de muita importância você esclarecer. Porque se você tem uma dúvida, essa solução que o Éder pode trazer pode melhorar muito o seu processo. Então, por menor que seja essa dúvida, é importante que traga nessas lives para a gente essas dúvidas, até para a gente entender o perfil de cada um. A gente está acostumado trabalhar com vários tipos de indústria, mas a gente tem um porte de indústria mais comum que a gente atende, e nem sempre é o porte de vocês. Talvez a indústria de vocês pode ser maior ou pode ser um pouco menor. Então é importante saber a demanda de vocês para a gente trazer o melhor conteúdo e tentar ajudar vocês, que é isso o nosso intuito que a gente está aqui. Isso. A gente traz para vocês essas lives, justamente para ajudar vocês a melhorar a produção, agregar para vocês de alguma forma. Então não deixe de anotar aí, surgiu uma dúvida durante o dia, vai participar da live aqui à noite, não deixa de anotar para trazer aqui para a gente e a gente tentar esclarecer da melhor maneira possível, beleza? Eu acho que por hoje foi isso. Amanhã, então, a live é minha e da Camila e quinta-feira eu e o Ed estamos de volta mais uma vez, beleza? É isso aí, pessoal. A gente conta com vocês. Fiquem à vontade para participarem, né? Façam suas perguntas, independente do que você acha se é ou não é importante, mas a gente está aqui para ajudar. Então, não perca tempo, faça suas perguntas. Inclusive, Wilson, quem quiser participar, é só pedir aí. Quiser participar ao vivo com a gente aqui, não tem problema não. A gente vai colocar ao vivo aqui para participar, né? Então, fica aí a dica. Não perca as lives da Consulac, hein? Terça, quarta e quinta. É isso aí. Francisco, obrigado aí, cara, pelo depoimento. Gosto muito do trabalho da muito gente, legal. tá falando aí. Muito obrigado, continua participando. Você participou hoje, colocou suas dúvidas aí. Enriqueceu bastante aqui a live, porque
Com Talvez certeza. a dúvida que você colocou seja a dúvida de um outro que está com vergonha de perguntar. Então, é importante isso aí. Beleza? É isso aí. Forte Muito abraço bom, e até a pessoal. próxima. Obrigadão, pessoal. Quinta-feira nós estamos de volta. Amanhã tem live com o Wilson e com a Camila. Tchau, tchau para Valeu. vocês.